Você gosta de anime? Você sabe o que o Goku deu de presente de aniversário para a esposa dele? Uma saia jeans. Mas que porra é essa? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de anime? Não, mas agora sem piadinha, falando sério agora. Porque hoje nós vamos retratar um anime moderno, um longa-metragem que traz uma metáfora sobre uma questão do mundo fantástico, de criaturas fenomenais, monstruosas, porém com todo um arranjo metafórico sobre uma particularidade, uma dinâmica da geografia física do Japão. Mas afinal, o que tem a ver a conexão desse mundo fantástico com o real? Tá a fim de conhecer um pouco mais e entender essa ligação? Então vem conferir comigo. Suzume no Tojimari, animação japonesa de 2022, dirigida por Makoto Shinkai. O filme conta a história de Suzume, uma garota de 17 anos que está no último ano do ensino médio e vive em uma pacata cidade da ilha de Kyushu, no sul do Japão. Ela perdeu sua mãe quando era criança e vive com sua tia, irmã de sua mãe, mas ela possui toda a saudade com poucas lembranças dela. Um dia, ela encontra na rua um rapaz desconhecido que chama sua atenção por ser bonito e lhe pergunta onde ele pode encontrar um portal. Ela não entende muito bem, mas pela descrição de algo abandonado, um portão, ela direciona ele para um onsen. Um onsen é uma espécie de spa japonês, onde você fica numa banheira de água quente para relaxar. Só que ela indica um onsen abandonado, onde ele pode encontrar um tal de um portal, desleixado, abandonado. Esse papo muito estranho deixa Suzume curiosa, que vai até o onsen abandonado por onde ela mandou o rapaz e se depara com uma curiosa porta que está de pé, isolada, mas verticalmente instalada. Mas o que mais lhe chama a atenção é que, ao olhar pela porta aberta, ela observa um céu estrelado, com um tom de cores belo e chamativo. Mas quando ela atravessa a porta, fica como se fosse uma ilusão de ótica, pois ela só atravessa para o outro lado da porta velha, vendo novamente a estrutura do velho onsen abandonado. Ela tropeça em uma espécie de estátua de gato que estava no chão, e ele se transforma em um gato real. Confusa, Suzume vai embora e no almoço ela observa pela janela que é uma espécie de fumaça com um tom de cor escura, rocheada, saindo da região de onde ela estava. Só que o mais estranho é que ninguém da escola vê a fumaça, fazendo com que todos olhem para ela como se ela estivesse maluca. E Suzume decide ir sozinha para o local. E ao chegar lá, se depara com a fumaça saindo da porta. E ela vê aquele rapaz desconhecido, aquele que perguntou para ela sobre uma porta tal, lutando para segurar aquela matéria arroxeada, esquisita, estranha, tentando contê-la para dentro da porta. Suzume o ajuda e após conseguirem conter a saída da fumaça pela porta, o rapaz explica o que aconteceu. Ele se chama Souta e é uma espécie de fechador de portais, pois há várias delas espalhadas pelo Japão, por onde estes seres, chamados de vermes, tentam escapar para este mundo real e causar destruição, sendo eles os responsáveis pelos terremotos que atingem o país. A função de Souta é fechar as portas quando elas se abrem. Mas o gato que Suzume tropeçou era um guardião que ajuda na contenção destes demônios. Agora que o guardião não está mais ali preso ao chão, Souta quer procurá-lo, pois sem a sua proteção, a fuga dos vermes pelas portas se tornará mais constante. E como Suzume também consegue enxergá-los, ela pode ajudá-lo na missão. Tudo se iniciaria agora, mas o gato utiliza seus poderes e coloca a alma de Souta no banco onde ele estava sentado. Um banquinho de madeira, que tem uma perna quebrada,
e é uma lembrança de Suzume e de sua mãe. E ele guiará a sua nova amiga nesta missão de encontrar o gato guardião para fecharem juntos os portais que venham a ser violados pelos vermes. A história envolvendo estes seres fantásticos é uma metáfora para um fenômeno real que atinge o Japão, que está vinculado a uma dinâmica geográfica e geológica, que é o tectonismo. Para entender a sua origem e dinâmica, vamos pensar na origem geológica da Terra, como uma bola de fogo, fruto de uma grande explosão que, com o tempo, resfriou externamente e formou a chamada crosta terrestre. A parte superficial da Terra enrijeceu e formou a superfície onde nós vivemos e interagimos. Mas o interior da Terra, em sua esfericidade, ainda manteve-se quente. E a Terra ficou com uma panela de pressão, porque o seu interior manteve-se quente, mas totalmente fechada. Se você largar a panela de pressão para ficar assistindo o Cinegel no YouTube, esqueceu lá, ficou ocupado pensando em outra coisa, saiba que ela pode explodir. E não é nenhum trocadilho, pois ela vai literalmente explodir. Se você usar a panela de pressão adequadamente, sem largar ela no fogão, esquecendo ela lá, não tem esse risco, pois quem inventou o mecanismo da panela de pressão colocou no topo da tampa uma válvula em cima ali que faz descarta parte da pressão para dar esse alívio e que a panela então não acabe explodindo. A pressão lá dentro vai aumentando consideravelmente e com isso cozinha o alimento mais rápido, com o ar saindo vagarosamente por aquela válvula em cima da tampa. Como a Terra não tinha uma válvula de alívio de pressão, ela criou uma, na verdade várias, e com isso nasceram os vulcões, com a função de jogar parte da pressão interior da Terra para que ela não explodisse como a panela de pressão. Inclusive, eu deixo aqui a dica, caso você queira saber mais detalhes sobre temas vinculados ao principal deste vídeo, que é o tectonismo, confira depois aqui no canal vídeos sobre os filmes O Núcleo, Missão ao Centro da Terra, O Inferno de Dante e Terremoto, A Falha de San Andreas. Então a superfície terrestre ela se configura num desenho semelhante a uma bola de futebol, uma bola de vôlei, porque ela é cheia de gomos, ela é fracionada em partes, ao invés de ser uma grande porção unitária que cobre o interior da Terra, como se ela fosse lisa, tipo uma bola de boliche ou uma bola de bilhar. Cada um destes gomos, desta parcela rochosa da superfície, nós chamamos de placas tectônicas. Elas possuem movimentos e por isso sua dinâmica origina fenômenos que são justamente os indicados no filme na realidade de Suzume. As placas se movimentam porque abaixo delas está o material pastoso do manto, em alta temperatura, que possui movimentos verticais derivados de sua dilatação, como se fosse a água em uma panela fervendo. Ao colidir com a parte inferior da placa tectônica, o material do manto às vezes consegue abrir fendas na crosta, originando os vulcões. Mas em outras ocasiões, ao invés disso, acontece o chamado movimento convectivo do manto, que desloca lateralmente a placa. O tectonismo é um fenômeno que se dá de três formas, que acabam gerando diferentes impactos para nós na superfície. Temos as zonas convergentes, onde as placas vão uma ao encontro da outra, gerando impactos que repercutem em formas de terremotos e tsunamis quando ocorrem no fundo do oceano. Além disso, nestas áreas acontece o processo de orogênese, na qual uma placa entra diagonalmente no manto e gerando um movimento de sobreposição de uma sobre a outra, que ergue os relevos de cordilheiras, como a dos Andes aqui na América do Sul. Tem zonas onde as placas vão ao zoológico e não conseguem enxergar bicho nenhum. É o quê? Porque elas são divergentes. Ou seja, elas vão para direções opostas, elas se afastam, gerando zonas vulcânicas e no fundo dos oceanos geram a criação de dorsais, nome dado às cordilheiras oceânicas, que são originadas nesse encontro de placa tectônica. E tem placas chamadas de transformantes,
na qual elas ficam deslocando lateralmente, uma na outra, tipo numa dança de arrocha. E aqui temos a origem dos terremotos de intensidade muito elevada. Mas eu quero chamar a atenção porque ainda há outro movimento tectônico, chamado de epirogênese, que é o deslocamento vertical da placa. Note que se eu pegar essa folha de sulfite e apertar com as minhas mãos, o sulfite dobra, porque eu estou apertando com as minhas mãos e ele está deslocando, ele está fissurando verticalmente. Da mesma forma, a pressão exercida lateralmente das placas, uma na outra, causa vagarosamente esse deslocamento vertical, essa dobra de parte da estrutura rochosa da superfície, no caso a placa tectônica, gerando epirogêneses positivas, quando a placa vai para cima, ou negativas, quando vai para baixo. Um acidente geográfico relativamente famoso no Brasil deste tipo é a Serra do Mar, junto com o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. O Vale do Paraíba fica entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo preenchido pelas águas do rio Paraíba do Sul. Mas as áreas altas do seu entorno, estas duas serras, a do Mar e a da Mantiqueira, indo para a região já limite entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, fazem parte de um conjunto de origem epirogenética. Ou seja, ao invés de serem relevos e serem serras que foram erodidas por cima, elas na verdade foram erguidas por baixo, por ação tectônica, ou seja, por epirogênese. E aí, você conhecia esse filme? Você já tinha parado para pensar nessa questão, nesse trocadilho que pode ser feito sobre mundos fantásticos que geram terremotos no Japão? E não é só no Japão. Qualquer lugar que tenha encontro de placa tectônica vai ter o mesmo tipo de efeito. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, dá o seu joinha, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!